Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Lefebvre e hoje nós vamos falar sobre branching cenários, cenários ramificados, sobre decisões e não o conteúdo desses cenários, né? Design institucional para negócios, como sempre. E o que a gente precisa entender sobre cenários, né? Sobre branching cenários? Eles são basicamente aquele livrinho Escolha Sua Própria Aventura, né? Então, cenários ramificados, né, são ferramentas para o desenvolvimento da sua equipe, quando decisões e consequências impactam no negócio. E o que é um cenário? Bom, cenário, na rúbrica do cinema, do teatro e da televisão, é um conjunto de elementos visuais, né, como telões, móveis, objetos e adereços, que compõem o espaço onde você apresenta um espetáculo teatral ou filme, um programa de televisão. Né? E é o lugar onde ocorre a ação, ou a parte da ação da peça, uma cena, num filme, numa novela, num romance, se você está falando de um livro. Então, por que isso é muito importante? Tá? Porque a primeira forma que a gente descobre de aprender e ensinar é contando histórias. Tá? E através da contação de histórias, storytelling, que agora também está na moda, você consegue passar muita informação. E através de se imaginando dentro de uma história, você também consegue pesar o peso você consegue identificar as consequências das suas decisões. O primeiro mais antigo livro, né, conhecido hoje sobre cenários ramificados, é um livro chamado Considere as Consequências. Ele foi publicado lá nos anos 30, tá? E pelas escritoras americanas Doris Webster e Mary Hopkins. E ele tem 43 finais diferentes. Tá? Então não é de hoje que cenários ramificados podem sair fora do controle. Tá? Quando você está criando um cenário ramificado, um branch de cenários, você pode rapidamente ter muita coisa nas mãos. Então, por isso que você precisa realmente pensar como mapear os cenários ramificados. Você precisa entender já de começo se realmente o cenário ramificado é uma necessidade instrucional. Tá? Você está fazendo isso porque realmente vai fazer diferença no desempenho do negócio e dos profissionais que vão utilizar o cenário ramificado para melhorar, ou é moda, né? Outra coisa que você tem que pensar é a narrativa. Tá? A meta do projeto institucional permite a construção de uma narrativa para ser utilizada no desenvolvimento de uma solução usando cenários ramificados? Nem sempre. Às vezes você precisa mesmo de um job aid ou alguma coisa escrita, digamos assim, ou outro tipo de solução. Realmente o branch de cenário faz parte do teu projeto, ele vai fazer sentido ali, ou você só está gastando dinheiro para ficar, para ser modinha, você moderninho, né? Porque você tem que ter um ponto de vista pragmático. O cenário instrucional custa muito dinheiro e custa muito tempo quando é bem feito, tá? Não é uma coisa fácil. Você precisa às vezes de meses de desenvolvimento. Tua empresa está pronta para gastar esse dinheiro, esse tempo no cenário ramificado ou não? Então, por isso que você precisa pensar do ponto de vista pragmático. Faz sentido? Tem orçamento? Tem um cronograma que permita o bom desenvolvimento dessa solução? Isso você precisa pensar. Agora vamos para os tipos de cenários ramificados, né? Como eu disse antes, o primeiro livro interativo, tinha 43 finais diferentes. Tá? É muito final, muito final. Então, como eu disse, não é de hoje que o cenário ramificado pode crescer sem controle. Veja só, se você for pensar de forma matemática, o cenário ramificado pode tomar uma progressão geométrica se você não criar uma trama central, uma narrativa. Tá? Então, é fácil, fácil, fácil.
né? As pessoas gostam de dizer que não, mas é muito fácil você simplesmente sair de uma opção para duas, para quatro, para 8, para 16 e por aí vai, tá? Você simplesmente pode perder totalmente o controle, simplesmente na fase de design de um cenário ramificado. E como que os designers instrucionais, digamos assim, mais econômicos, vamos dizer assim, resolvem esse problema? Bom, esse é uma solução comum para cenários ramificados, tá? Que é o sim ou não, o maluco por controle, tá? Essa é a primeira, quando a gente fala de brand cenários, essa é a primeira experiência que um designer tem, tá? Então você vai começar com uma questão e para uma solução de sim ou não, falso ou verdadeiro. Quando você vai para a questão errada, você orgulhosamente põe um botão de tente de novo e volta para a pergunta. Essa é uma solução simples, linear, né? Que não é um cenário ramificado, isso é só uma questão de verdadeiro ou falso, certo ou errado, bonitinha graficamente. Isso você tem que ter em mente quando você cria um cenário ramificado, que não é sobre o que é certo ou o que é errado. O que você está tentando criar com o ramificado é uma cena, uma situação em que o participante possa, e o aluno possa decidir e ver as consequências da decisão dele e aprender com isso. Tá? Também não é muito sobre conteúdo. É lógico que você tem um conteúdo dentro do cenário, mas, né, o importante são as decisões do aluno ou do participante e as consequências dela. Esse é o processo de aprendizagem dentro de um cenário ramificado, ou branching cenário, como você permitir. E como é que é um cenário ramificado bem feito? Vamos lá. Um cenário ramificado bem feito é só um pouquinho mais complicado do que um cenário comum, digamos assim. Ele tem várias fases. Então, por exemplo, aqui você está começando com uma questão, digamos assim, seu tema central. E aí você vai passando por várias fases. Uma opção errada grave, por exemplo, informação que você precisa dar no meio do cenário, quando o cenário necessita dessa solução. Então, para passar de uma cena para outra, você precisa de alguma informação. E depois você tem seus pontos de decisão. As respostas, as decisões boas, digamos assim, e as decisões ruins. E você vai trabalhando a interação entre suas decisões boas e suas decisões ruins. Tá? Ele é um pouquinho, ou quem sabe bastante, sofisticado e demora um tempo para desenvolver um bom cenário ramificado. E se você notou essas setinhas indo e voltando, tá vendo elas por aqui, aqui, ligando um slide para o outro, tá? Uma dos cuidados que você precisa ter no desenvolvimento de grandes cenários é código espaguete. O que é o código espaguete? É quando as tuas setinhas vão para tudo quanto é lado e você simplesmente não consegue mais entender como é que teu cenário está funcionando e muito menos como é que o aluno vai passar por ele, tá? Isso é fácil quando você faz uma análise ruim, acontecer quando você faz uma análise ruim, e no meio, um design ruim também, né? As duas primeiras fases são mal feitas, e na fase de desenvolvimento você começa a ver muita contribuição dos especialistas do assunto e do cliente, mas sem um fio da meada, um tema central condutor para a experiência. Então, o que acontece? Os especialistas vão dizer, isso está certo, isso está errado, devia ter colocado mais isso, não, esqueci, a gente tem que pôr isso, essa informação também. E você vai multiplicando os slides,
um atrás do outro, e você simplesmente acaba com um espaguete cheio de molho na tua frente. Você não sabe para onde vai, né? Da onde vem. Não... E nós estamos falando sobre contar uma história. Então, você não consegue mais contar uma história por causa de tanta informação que você recebeu posteriormente dos especialistas ou do cliente. Por isso que a fase de análise e de design é muito importante, né? Criar um protótipo para clientes e especialistas entenderem como é que esse cenário vai funcionar e a partir do desenvolvimento você vai não só produzir os slides, né? Criar as cenas, as interações e também com a ajuda dos especialistas no assunto, né? Da empresa e do cliente. Mas você tem um tema central, você tem um esqueleto que você vai seguir e você não vai se desviar muito dele, a não ser que seja extremamente necessário. Mas se for extremamente necessário, aí você fez alguma coisa errada na fase de análise ou no design. Então, faça uma boa análise e um bom design para não ter problema no desenvolvimento, tá? Então vamos lá. Como é que a gente estrutura um branching cenário, tá? Você precisa a primeira forma que a gente descobre de ensinar é aprender contando histórias, tá? Isso vai desde que o ser humano, a humanidade desenvolveu linguagem, tá? Então, por mais que você tenha andragogia, pedagogia e nossas teorias, saber contar uma boa história é essencial, principalmente o branch de cenários, tá? Não se engane, tá? Saber contar história é muito mais importante que o conteúdo. Se você contar uma boa história com conteúdo ruim, vai provocar o caos na empresa, tá? Você vai ter um desastre. E se você tiver um conteúdo legal, o melhor conteúdo, e não souber contar essa história, também não vai funcionar, tá ok? Então, em branch cenários, a gente tem que saber um pouco sobre história e contar história. Lembre-se que branch cenários surgiram em livros. Tá? Borges, eu acho que escreveu um livro também, um livro interativo, é o nome do livro-jogo hoje em dia. Tá? Então, você precisa saber as estruturas de contar uma história. Isso vem da literatura, né? E a gente também tem no cinema isso, nos scripts. Então, é algo a mais que você vai precisar aprender para desenvolver um bom cenário institucional. E para isso você precisa, tá? De um tema, tá? No caso do grande cenário, é a meta e o objetivo do seu projeto. Tá? Se fosse um filme, ia ser o tema do filme. Entendeu? Sobre o que se trata o filme. Você tem os subtemas, tá? Que num romance, num filme, são aquelas historinhas paralelas que você tem no filme. A historinha do amigo do protagonista, do assistente do antagonista, sabe? De algum personagem secundário do filme, ou do romance, que vai ter começo, meio e fim também dentro da história, né? No brand cenário, para design instrucional, normalmente são os motivos que as pessoas não fazem o que já deveriam fazer. E por que isso é tão difícil? E são subtemas que você vai trabalhar dentro de um branding cenário. O personagem principal do teu brand cenário é o aluno. É ele que vai tomar as decisões, tá? O aluno é o personagem central de um brand cenário. E o resto antagonista, personagens secundários, é todos os problemas que você vai jogar nele para ele decidir. O personagem tem que ser uma pessoa. Isso eu escuto muito. Meu problema é de software. Eu estou fazendo um treinamento para software. Eu posso usar branch em cenário? Pode. Se fizer sentido, não tem... o software pode se tornar um personagem. Simples. Né? Você vê em 2001, Odisseia no Espaço, o HAL, que é o programa de computador de inteligência artificial, é um personagem.
Teu programa de... Vamos ver. Teu programa de estoque pode se tornar um personagem? Pode. Se você botar um dado errado num programa de estoque, pode trazer sérias consequências no futuro. E esse dilema e esse cenário, essa cena, pode ser entre o aluno, que é a pessoa que está colocando a informação, dentro de um software que, por algum motivo, pode ser extremamente malvado ou extremamente amigável. Tudo vai depender do problema que vocês têm, do problema e do desafio que você tem, não. Mas, em teoria, pode. E o final da história, né? E é o que as pessoas vão fazer para melhorar o desempenho delas na empresa. Tá? Então a gente tem a questão da decisão e as consequências dessa decisão. Qual é o problema que você encontra durante o desenvolvimento da análise de design de um cenário ramificado? É a relação entre o comportamento das pessoas que trabalham na empresa e as decisões que elas tomam. Tá? Qual que é a relação entre o comportamento e as decisões? Durante a fase de análise de design, você vai realmente conseguir muita informação com o cliente, com os especialistas no assunto, tá? E toda vez que eles vão te contar vários casos, vários exemplos de como um problema afetou a vida real, então você vai ter vários exemplos. E você precisa classificar esses exemplos de alguma forma, tá? Para o cenário, branch cenário, cenário ramificado, normalmente uma decisão ruim que um funcionário faz nem sempre é por falta de informação, mas é um problema de comportamento. Ele não pensou direito tomando uma decisão ruim, normalmente. Tá? Se fosse falta de informação, deixa isso claro, era só escrever um manual, entendeu? Um manual, uma norma, e mandar para todo mundo por e-mail, eles leriam aquilo ali e pronto, estava resolvido. Mas esse não é a realidade nas empresas. Tá? Normalmente é um comportamento em relação ao processo de tomar essas decisões que causam decisões péssimas e ruins. Tá? E essa coleção de casos que você vai ter, tá? São exemplos, mas junto com os especialistas você tem que demonstrar como é que como é que esse processo de má decisão aconteceu. Tá? É como se eu estivesse explicando uma criança, 1 mais 1 é igual a 2, é o equivalente a 2. Aí, uma criança normalmente não vai ter essa capacidade de abstração. Aí você usa um exemplo, né? É uma maçã, mais uma maçã é igual a 2 maçãs. Tá? Isso é um exemplo. A demonstração de 1 mais 1 é equivalente a 2 pode virar um livro de, sei lá, 600 páginas desse tamanho, entendeu? Então você precisa saber demonstrar como esse processo de decisão, de má decisão aconteceu. E normalmente, tá, existem certos comportamentos problema que acontecem na cabeça do profissional que leva a decisões ruins. Esses comportamentos são impulsividade, dependência excessiva, rigidez, não compreende o sentido da tarefa que ele está fazendo, dogmatismo, entendeu? Extrema falta de confiança, isso acontece bastante, incapacidade de se concentrar e pouca disposição para pensar. Vamos passar um pouquinho. O que são esses comportamentos problemas? Vamos lá. Impulsividade. Vamos começar com a querida impulsividade. É o comportamento dos profissionais que compram a primeira sugestão, que apostam na primeira ideia e, na verdade, não param para pensar. Tá? Esse é o profissional que já pula para a primeira solução que aparece na frente dele, compra e pronto, segue. Ele não para pensar se essa é a melhor solução para o momento ou não. Decisões assim normalmente
entendeu? Tem uma consequência no curto prazo, tá? Ou no médio prazo. Porque quando você pula na tua primeira ideia, provavelmente ela não é a melhor, digamos assim. Esse profissional, quando você está fazendo um cenário ramificado, você precisa deixar ele mais lento, tá? Ele não pode passar impunemente pelas decisões dele. Ele precisa ter tempo para pensar e refletir no que ele está fazendo, tá? O próximo comportamento é a dependência excessiva, tá? Os profissionais que precisam de ajuda em cada etapa de um processo com dificuldade de trabalhar de forma independente. O ambiente da empresa pode estimular esse tipo de comportamento, tá? Mas, enfim, microgerenciar, por exemplo, os seus funcionários pode microgerenciar, pode criar um profissional extremamente dependente, tá? Esse profissional, dentro de um processo de aprendizagem, se ele é muito dependente, você precisa criar uma forma dele se tornar independente. Normalmente é criando um planejamento profissional dependente. Então você planeja um passo a passo e pede para ele seguir esse passo a passo e entender e descobrir o que ele precisa fazer para fazer passo 1, 2, 3 sozinho, né? Tem que dar independência e esse profissional vai errar no meio do caminho, faz parte do aprendizado. Você tem que diminuir o risco dele fazer uma bobagem muito grande, né? Mas você tem que deixar ele aprender a andar com as próprias pernas. O próximo problema de comportamento é a rigidez, tá? O que é rigidez? É não ser capaz de pensar fora da caixa, tá? Não ser capaz de pensar fora da caixa e a tendência de repetir o erro sempre porque ele não consegue mudar a forma de pensar ou encontrar uma solução alternativa para o problema que ele está enfrentando. A gente tem uma pessoa de mais idade aqui na foto, mas muito profissional, jovem no mercado. Realmente tem uma rigidez para novas ideias que é impressionante. Uma cabeça fechada, você não entende como uma pessoa tão nova pode ser tão fechada dentro da casinha dela. Então isso não tem idade. Realmente não é uma questão de idade. É uma questão de problema de comportamento. Ele não consegue pensar fora da casinha dele por algum motivo. Então esse profissional, quando você está tentando melhorar ele, o desempenho dele, você tem que mostrar para ele alternativas, né? Hipóteses. Ele tem que pensar e se e pensar no e se, tá? E se, e ele vai ter que desenvolver uma hipótese, pensar essa hipótese do começo ao fim, não só não. Não dá uma desculpa para voltar para o pensamento dele da casinha, tá? Outro comportamento ruim, não compreende o sentido, tá? Não compreende o sentido da tarefa que ele está fazendo, tá? Esse profissional, às vezes, parece ser incapaz de ver os temas centrais, tá? Ele tem extrema dificuldade de interpretar contextos e situações. Ele, às vezes, segue uma regra, por exemplo, num momento que deveria ser uma exceção. Ele não tem jogo de cintura, digamos assim. Mas às vezes ele não entende o contexto onde ele está. Ou quando você tem uma situação excepcional, ele não consegue lidar com ela, tá? E isso acontece também em alguns exemplos de problemas. As pessoas precisam ter uma visão do todo
ou compreender o sentido de uma tarefa ou de uma situação. Então ele precisa entender o sentido do cenário que ele tá aprendendo. E precisa inventar novas formas de fazer algo também. Inventar formas é bom para ele começar a compreender os sentidos, que ele comece a inventar soluções para algo que ele não vai conseguir inventar soluções para algo que ele não compreende. Então, para inventar, ele precisa fazer um esforço para compreender. E assim ele vai desenvolvendo a capacidade de compreender o sentido. Tá? O próximo eu adoro. Dogmatismo. A afirmação é uma característica encontrada em profissionais que são super confiantes em suas conclusões e que tentam falar aos outros. O dogmatismo resiste à investigação. É aquele pessoal que está sempre falando todo mundo, ninguém, nunca, eu sei, a gente sempre fez isso dessa forma na empresa. Eu não vou mudar meu jeito de fazer. E a gente sabe muito bem que isso acaba terminando com o tempo, né? As coisas mudam, principalmente no mundo dos negócios. E quanto mais dogmático você for, menos preparado você vai estar para mudanças. E vai dar problema. Então tá, a principal questão do profissional dogmático que ele precisa melhorar é entender que o que ele tem responsabilidade sobre o que ele diz e o que ele fala. O profissional dogmático, por exemplo, ele é sempre afirmativo, todo mundo, nunca, sempre fizemos assim, mas ele tira o corpo do fora porque diz que a gente sempre fez assim. Eu sei o que é certo, mas quando alguma coisa está errada, ele some. Tá, e esse profissional, ele tem que, dentro de um cenário institucional, ele tem que colocar ele numa posição em que ele esteja consciente do que ele está dizendo e fazendo e tomar a responsabilidade pelas coisas que ele diz ou faz. Né? Muitos exemplos que você vai ter, por exemplo, de um problema na empresa, quando você está tentando mudar alguma coisa, você vai ter vários comportamentos dogmáticos, né? Ou porque sempre fizemos assim, não vejo assim, nunca vai dar certo, ninguém faz isso desse jeito, todo mundo faz isso daquele outro jeito. E esse profissional é um dos focos, digamos assim, de um cenário institucional, porque ele é muito resistente à mudança. Mas para vencer essa resistência, você tem que colocar ele numa situação em que ele esteja consciente do que ele está dizendo e responsável pelo que ele está decidindo, né? Muitos exemplos na fase de análise e desenvolvimento. Você tem que condensar tudo isso numa cena só, em algumas cenas. Senão vai ser muita coisa dogmática. Próximo. Extrema falta de confiança. O que é extrema falta de confiança num profissional? São profissionais que não participam e que escolhem não compartilhar suas opiniões com os outros por medo de serem envergonhados, por exemplo. Muitos líderes veem nesses profissionais um padrão de quietos e retraídos, e também isso às vezes é personalidade das pessoas. Outras vezes isso é reflexo do ambiente. Quando a gente fala de mapeamento de ações, um vídeo anterior que eu coloco por aqui, você analisa o ambiente da empresa. Muitas vezes a empresa desenvolve falta de confiança nos funcionários usando, por exemplo, como sempre, o microgerenciamento, normativos sem sentido ou não dão autonomia de decisão para os funcionários. Então, se o funcionário não tem autonomia para tomar decisão, ele não vai ter confiança para decidir quando ele precisa. Né? Muitos exemplos que a gente tem é falta de confiança dos funcionários. Eles até sabem a decisão correta,
mas eles não tomam a decisão correta porque tem medo, né? Isso, muitas vezes, a variável é o ambiente, né? Quando é uma questão realmente de personalidade, você coloca o cara para criar hipótese, entendeu? Para ter a hipótese, você recompensa ele. Não, você elogia não só os erros, mas como os acertos. E incutir essa confiança dentro desse profissional. Mas normalmente não é uma questão de personalidade, é uma questão de ambiente da empresa. Tá? Próximo. Incapacidade de concentração. Esse aqui, incapacidade de concentração, também é um problema. Tá? Ele não consegue ficar na tarefa por muito tempo, tá? E não consegue ver a ligação no longo prazo, ou não consegue ver ligação entre os meios e os fins de uma tarefa, tá? Normalmente são aquelas pessoas imprudentes, tá? A incapacidade de concentração normalmente se revela como imprudência dos funcionários, tá? Que eles não entendem como é que as ações deles hoje vão impactar no amanhã. E provavelmente eles também não entendem como é que como é que as ações deles, que eles tomam hoje, vão melhorar a vida deles amanhã, tá? Por exemplo, num banco, eu vou fazer venda casada para todo mundo e alguns meses depois vai vir todo mundo reclamando da venda casada para outra pessoa. Em vendas a gente tem muito essa incapacidade de concentração, de entender como é que as ações dele hoje vão refletir amanhã. Tá? E para isso, ele simplesmente desliga e segue o baile. Às vezes é um problema de personalidade, às vezes é um problema de ambiente. Depende, cada caso é um caso e precisa analisar a situação dentro do cenário. E pouca disposição para pensar, tá? Pouca disposição para pensar são profissionais que resistem a resolver problemas, tá? Ou fazer planos. Sua atitude é que os chefes dizem o que tem que fazer e a gente vai fazer. Pronto, acabou. É simples assim. Nós vamos fazer isso e sem conversa fiada. Eles não querem, de forma alguma, pensar no problema e achar outras soluções. Nem discutir. Fecha a boca e faz. Entendeu? Baixa a cabeça e trabalha. Né? Porque na minha época eu não ficava reclamando. Os chefes sabem, eles têm todas as informações, eles sabem que é melhor para todo mundo. E são bem orientados para a ação. Também a gente vê isso bastante em vendas, mas nem só, tá? Dentro de uma empresa tem bastante profissional, baixa a cabeça e faz, orientado para a ação. Líderes às vezes gostam desse perfil de funcionário, mas se você não pensar direito no que você está fazendo, a chance disso dar problema, que nem no impulsivo, o primeiro caso, é muito grande. Eles parecem impulsivo e pouca disposição para pensar, podem até soar semelhantes, mas não. Impulsivo é aquele, primeira ideia, comprei. Já o resistência ao pensamento é não querer pensar no assunto. Faz e pronto. E acabou. E deu. Tá? E agora que a gente passou por essa parte, vamos ver então cenários ramificados e a arte de contar. Para criar bons cenários ramificados, você precisa saber contar uma história. Você precisa saber contar a história, tá? Você precisa. É a diferença do teu professor. Você aprendeu um monte de coisa lá na tua época de escola e o professor que você nem mal se lembra o nome ou a aula, tá? Saber contar histórias é
essencial para desenvolver cenários ramificados. Cenários ramificados é uma história, com começo, meio e fim. Então, quando você diz, a gente pode falar sobre storytelling, mas que é a modinha hoje em dia, storytelling, mas você não precisa de um curso de storytelling para ser craque em cenários ramificados. Pode começar a pesquisar muito sobre como contar histórias na literatura, por exemplo, ou num roteiro de filme, você vai entender a estrutura básica e já vai conseguir desenvolver cenários ramificados bem melhores. Então, qual que é a estrutura básica que eu uso para os cenários ramificados? Eu uso uma estrutura de 4 atos, tá? O ato 1, 2, 3 e 4. Vamos entender um pouquinho o que é isso. Cada ato é um momento dentro do cenário. Ele não precisa ser linear ou sequencial, primeiro ato 1, ato 2, ato 3, mas são 3 atos que vão acontecer em algum momento dentro do cenário. A gente começa com o ato 1. Tá? O ato 1 como é que é o começo da história. Tá? Você vai apresentar a história, o cenário, o mundo, o que vai ser. Então, essa é como se fosse a apresentação de tudo que vai acontecer ali, né? E ele é composto de 2 sequências. O personagem irresistível, que num filme é o protagonista, né? É o personagem que você vai acompanhar do começo ao fim do filme, e estabelecer o que está em jogo. Né? No cenário institucional, você vai ter o personagem irresistível, que é o participante, e ele é o personagem principal, porque é ele que vai decidir, né? É ele que vai decidir. E você tem que já colocar o risco, o que está em jogo desde o começo, para ele saber. Tá? Em algum momento também, você vai ter a estratégia ingênua. É o faça tudo como a gente já fazia. Tá? Ou como a forma comum de resolver os problemas até então e as consequências disso, né? Então, a pessoa, quando você vê no filme, o protagonista, o mocinho, tenta resolver as coisas como ele sempre conseguiu e não dá certo. Uma hora ele rola ladeira abaixo, né? Ele, uh, ele é aqueles momentos de tensão, vai tá tudo errado, tá? A estratégia 3, o ato 3, quer dizer, né? É uma estratégia reativa. Como as decisões as decisões apresentadas são reativas, né? E esse é o rolando ao final da ladeira, ao fundo do poço. Quando você tenta desesperadamente fazer qualquer coisa para mudar as consequências e nada dá certo. E o ato 4, tá? Que é a nova perspectiva. Esse aqui é a meta do projeto. Então, normalmente você, quando vai desenvolver um brand cenário, você já tem a sua meta, seu objetivo, que é o ato, cara. O objetivo. O objetivo, que é o ato 4. O ato 4 você já tem dentro logo no começo do cenário, do desenvolvimento dos cenários, tá? Veja bem, a meta e o objetivo é o tema da história, a história central, é onde você quer chegar. Você quer fazer uma experiência de aprendizagem para mudar alguma coisa e esse é o seu objetivo final. Então, o ato 4 você já tem quando você começa um projeto, tá? E também, você também tem o ato 1, né? Que é apresentar esse desafio para o participante, para ele tomar as decisões. Isso aqui não é objetivo de aprendizagem, tá? De aprendizagem. Mostrar tudo como está, introduzir a história, não é colocar objetivo de aprendizagem na frente do participante, do aluno. O aluno tem que saber objetivo de aprendizagem, tá? Agora eu vou contar uma história. É como pegar aqueles desenhos de antigamente, vai contar a moral da história no começo do desenho.
Primeiro, não, acho que ninguém queria, acho que ninguém gostava da moral da história no final dos desenhos. Quem era criança se lembra disso. E muito menos colocar ele pra frente, tá? Então, tipo, sem objetivos de aprendizagem, sem moral na história. Coloca, que nem um filme. O cara já começa acontecendo. Você não quer um filme que te dá 1 milhão, 20 minutos de introdução de personagens para achar um saco. Tá? Então, não. Sem objetivos, já estabelece o mundo, onde ele está e o que está em jogo. Né? E pronto. Vamos olhar um pouquinho mais de perto essas sequências. O ato 1, né? Deixa tudo como está, né? A sequência 1 do personagem resistível, você vai ter o gancho. Tá? É a última coisa que você vai escrever dentro do desenvolvimento do seu projeto, tá? Porque isso vai ser uma frase, alguma coisa para ganhar, para ganhar toda a atenção do participante ali e colocar em uma sentença o que está acontecendo, o que vai acontecer e o que está em jogo. Tá? Dentro de um filme, quando você sabe quem é quem, o que está acontecendo, o que está em jogo, você realmente, entendeu? O gancho te pegou e você presta atenção no filme e torce pro personagem, pro protagonista dentro do filme. Então aí, e essa é a coisa mais importante. Normalmente você só vai ter no final, depois você já desenvolveu tudo, você vai poder criar um gancho legal. Então você vai introduzir o protagonista na sequência 1, que é a pessoa que está fazendo o cenário ramificado, né? O protagonista, o antagonista, tentar mostrar as forças, os pontos fracos, a rotina e as regras e o mundo da história. Isso é feito muito rápido, tá? Isso é as pessoas, você não precisa passar 5, 6, 7 slides para fazer isso ou algo do tipo. Um slide, 2 slides, você já consegue passar todas as informações. Você só precisa ser criativo para fazer isso. É por isso que contar história, ter um pouco de imaginação, ajuda bastante quando a gente está falando de cenários ramificados. E o ímpeto, o evento que impulsiona o protagonista, tá, ao conflito precisa de uma resposta, normalmente uma oportunidade ou uma ameaça. Então, como você já sabe, você já tem a sua meta, seu objetivo, aqui você vai estabelecer os riscos da oportunidade ou da ameaça. Tudo junto. Isso vai impulsionar a história para frente. Tá? E aí você entra na sequência 2. O que está em jogo? No filme, você vai ver que o protagonista não quer aceitar a história, entendeu? O desafio que é colocado para ele. Ele prefere manter a vida dele da forma como está. E a mesma coisa dentro de um processo de desenvolvimento e treinamento de uma empresa. A pessoa realmente, o primeiro ímpeto dela é não fazer isso. Tá? Pode ser porque ela discorda de como você está fazendo isso, mas a lei do menor esforço, a gente não quer mudar tanto. Então, você tem que botar isso dentro do teu cenário. Em algum momento, o protagonista renuncia. Tá? Ele quer negar a realidade e achar que o que você está fazendo não é um problema. E você tem que estabelecer os riscos desde agora. Tá? Qual é o risco pessoal, monetário, profissional, tá? E qualquer objeção deve ser identificada e depois você também, como eu disse, isso não acontece de forma sequencial ou linear. Isso pode estar espalhado pelo meio durante o cenário, mas em algum momento você vai estabelecer esses riscos e mostrar as consequências desses riscos. E o dilema dramático. Isso normalmente já está no começo, né? Que é a pergunta prática e tangível de sim ou não sobre o objetivo do protagonista. Mostra a oportunidade, a recusa e a aceitação relutante. Num filme, normalmente, o protagonista, no momento, ele fala: não, eu vou ter que fazer isso. E relutantemente, ele segue a jornada dele. Em algum momento, dentro de um cenário instrucional, o participante também vai ter que aceitar relutantemente essa jornada. Como eu disse, em filmes normalmente está no começo para a gente criar o gancho, criar o ímpeto e mover a história para frente. Em cenários institucionais, isso pode estar no começo ou pode estar tipo pro meio, pro final, se você quiser
mostrar uma surpresa, ser surpreendente, isso, ou durante, ou no meio. Mas em algum momento você vai ter o dilema dramático, que é quando o personagem, ou o aluno, o participante vai ter que decidir sim ou não, se ele vai realmente, relutantemente aceitar a jornada ou não. E as consequências, né, dessa, dessa escolha. Se ele decidir não, vai ter uma consequência desastrosa, né? Aí você usa a imaginação, e mostra algo realmente, aí você é bem explícito em mostrar. Ah, tu não vai aceitar? É isso que vai acontecer. E se ele aceitar sim, ele continua na jornada. E segue o baile. Estratégia ingênua. No começo, qualquer pessoa vai tentar fazer o que ela já sabe como faz, para ver se isso resolve. Então, vencendo com as próprias forças, sem se desenvolver, sem ganhar novas habilidades. Aí surge o subtema 1, né, que é a primeira complicação, né? Isso nós só estamos armando uma armadilha. O personagem enfrenta essa complicação da forma que ele sabe hoje, parece que soluciona, né? Todo mundo sabe que no filme, no começo, isso vai dar errado. Então, mesma coisa num cenário ramificado. Você tem que ter aquela parte do cenário onde ele vai usar o que ele já sabe e isso vai dar muito ruim, né? As consequências serão péssimas. Então, em algum momento, ele vai tentar vencer pelas suas formas. E depois vai descobrir que está errado, tá? E à medida que ele vai errando, digamos assim, ele vai assumindo mais riscos. Ele é um cavaleiro, né? Ele vai ter atitudes ousadas para resolver o problema, né? Mas não vai adiantar. No filme é o meio do filme onde o protagonista tenta, mas parece que nada está dando certo. Ele começa a ficar, ué, por que as coisas não estão funcionando? Já no ato 3, né, depois que ele chega, tem uma segunda complicação, que é a armadilha provavelmente dita, que o personagem vai tentar usar o mesmo jeito que ele tentou resolver lá atrás e não vai dar certo, muito pior. Vai se demonstrar uma falha grave, né, que vai quebrar a alma do protagonista, né? Ele tenta medidas, depois que ele vê que o que ele sabe não vai dar certo, ele vai tentar medidas desesperadas para reverter a situação. Ainda vai ter um confronto frenético em filme de ação. Você vê o herói tentando de todas as formas, de qualquer jeito, derrotar o inimigo e no fim das contas tudo dá errado e ele chega no fundo do poço. E que é quando ele vai pensar nas decisões que ele tomou e aprender uma lição e a partir daí, né, ele se reconstrói, consegue novas forças, novos aliados, escuta os outros e vence no final, né? O fundo do poço, entendeu? Tem que estar também dentro de um cenário instrucional. Normalmente, o fundo do poço é o pior cenário. O que as piores decisões podem levar? Qual é o pior cenário que as piores decisões podem provocar? Dentro da estrutura do teu break de cenário, vai ter um caminho onde você vai poder chegar nesse pesadelo, entendeu? Caso alguém chegue até lá, né, resolva tomar todas essas más decisões, você precisa compreender as consequências. E você, num cenário, normalmente você tem um fundo do poço para mostrar o que de pior pode acontecer, né? E a nova perspectiva é a sua meta, o seu objetivo, né? Aqui a meta, objetivo do projeto. Esse você já sabe, é a primeira coisa que você desenvolve. Tá? Você já sabe o que a solução, a primeira coisa que vocês pensaram, encontraram um problema e pensaram nas soluções, né? Então isso você já sabe. E essa é mais ou menos a linha central do teu cenário institucional. Você precisa chegar até aqui, né? Lançar o ataque, né? Onde as necessidades
isoladas, né, as necessidades até então os pontos fracos, né, do profissional são substituídas, entendeu? Quer dizer, as necessidades do que ele precisa fazer substituem as vontades egoístas dele lá no começo, num filme, né? Os pontos fracos e o herói enfrenta os seus medos e as mentiras são reveladas. E dentro de um cenário institucional, em certo ponto, o aluno precisa lançar o ataque, fazer e tomar boas decisões e ver as consequências das boas decisões que ele tem. Tá? E à medida que o cenário for desenvolvido, o resultado é irreversível e radical que revela a dura realidade. E ele vence. Né? Esse é o clímax, onde ele tem um confronto final e vence dentro de uma quando você está contando uma história. Isso também você tem que ter um clímax dentro do teu cenário, onde o aluno vence, né? Você pode ter níveis de histórias, por exemplo, perfeito, porque normalmente não é uma decisão só que pode acabar com tudo, um projeto. Na realidade, uma empresa é uma sequência de decisões. Então, num cenário institucional, normalmente não, você não vai chegar lá no começo do cenário institucional. Vamos lá. E, né, sobre certo ou errado. Tá vendo? Isso aqui, tá? Isso aqui é o que você quer evitar. Entendeu? Então, a sequência de decisões, ela deve ter um peso dentro do teu cenário. E a partir daí, você chega num resultado. Essa é a melhor forma de se desenvolver o cenário. E pronto, nós temos uma forma de estruturar, de classificar os exemplos que a gente adquiriu com os especialistas do assunto lá no começo, uma forma de estruturar as cenas dentro desse cenário, depois você vai colocar uma atrás da outra, tá? E isso leva tempo. Então, você precisa decidir, né, se o cenário institucional vai ser uma opção certa para o seu projeto. Que seja por falta de orçamento, tempo de análise de desenvolvimento, até mesmo falta de pessoas competentes em contar uma história, certo que muitos projetos de cenários ramificados resultam em trabalhos simplórios, ainda que muito bonitos graficamente, mas não entregam nenhum resultado de desempenho para a empresa. E a gente está sempre falando sobre resultado de desempenho nos negócios. Tá? Não adianta ter um cenário bonitinho que não trata sobre decisões e consequências. É um certo ou errado disfarçado. Tá? O certo ou errado não é tipo um cursinho de certo ou errado linear, sequencial, não é um cenário instrucional. Tá? Não é um cenário ramificado. Então você precisa saber se a sua empresa vai ter verba e orçamento para fazer isso, porque demora. Vamos ver o estudo de caso aqui rapidinho, né, sobre isso. Esse é um curso que eu desenvolvi de cenários ramificados, que testa esse é um. Voltando, vamos lá. Esse é um, um protótipo, um curso em fase alfa de desenvolvimento, que testa a capacidade das lideranças em identificar equipe, colegas com potencial para promoção e habilidade de delegação de responsabilidades. Tá? Qual que é o objetivo desse curso? É testar se a pessoa, o aluno, aprendeu a delegar as tarefas e diferenciar a delegação de microgerenciamento, por exemplo. Tá? Toda a parte teórica desse curso pode ser condensada numa página de job aid, de ajuda de resumo para o participante. E o curso, esse Branching Cenário, para testar se eles entenderam isso, tem 112 telas e muitas variáveis. Demorou uns mesezinhos para resolver isso, com 3 pessoas e 12 finais diferentes, tá?
E você pode ver que, por exemplo, aqui você tem a parte de introdução, você tem três pessoas, né? O aluno pode escolher três pessoas da equipe. Aí tem um sistema. Aqui, cada slide dele tem. Isso aqui tem um diálogo dentro desses slides, em cada um deles. O aluno vai tomando as decisões. E de acordo com as decisões que ele toma, de acordo com o personagem que ele escolheu, você vai ter as consequências aqui embaixo, né? As consequências nesse curso são, entendeu? Ser promovido, continuar onde você estava, ser demitido. E no ato 1 a gente já tenta colocar isso já no primeiro slide, por exemplo. Você consegue liderar a sua equipe, delegar ou perderá os talentos mais valiosos, terminará demitido. A gente tenta colocar, eu tentei aqui pelo menos, colocar tudo numa frase só. O cenário, os riscos, o que está em jogo e realmente tentar desafiar, né, o participante a fazer o curso. Na mesma tela, aí a gente consegue no acelerado, você poder praticar suas habilidades para desenvolver sua equipe e atingir os resultados ou ser demitidos. Repetir de novo. Né? Você pode rever os conceitos, se necessário for, né? Você pode começar ou rever os conceitos antes de começar. Você decide. E não tem nada de mais colocar informação dentro do cenário. Na verdade, é uma boa ideia colocar informação, porque ninguém vai decidir sozinho normalmente. Você sempre vai pedir a opinião de alguém ou alguém vai te ajudar. Eu não vejo problema nenhum em colocar as informações necessárias dentro do slide. E aqui vai ser o desafio. Os diretores pediram um estudo com os perfis de 5 melhores clientes da empresa, seus históricos, relacionamento atual e nossa capacidade de atender às suas necessidades. Esse relatório será utilizado para o planejamento estratégico do próximo ano. Eles querem que você delegue essa tarefa. No caso, você tem o papel de um gerente, né? Que tem que fazer um relatório específico para a diretoria da empresa, mas eles não querem que você faça, porque você, teoricamente, eles sabem que eles querem que você delegue essa tarefa para alguém. Não faça, delegue. E esse é o desafio. Você, né? Então, como eu disse, você tem aquela parte dos conceitos, onde você pode rever os conceitos. Né? Aqui tem uma trilha de delegação, que são as fases da delegação. Né? Dentro do material que foi utilizado nesse curso, né? Conduzir uma reunião, criar a implementação do plano e acompanhar. Uma rápida descrição de cada fase e segue o baile. E começa o cenário, depois que você aceita o desafio, começa assim já, né? Você tem 3 funcionários, 3 colegas de equipe para delegar, que são baseados em 3 perfis que teve problema sérios na empresa, que uma delegação causou sérias consequências. Então, foi desenvolvido o perfil de 3 colegas de equipe para o aluno escolher. E um pouquinho de história, né? Para cada um deles, isso serve para confundir um pouco, para a pessoa ter capacidade de compreensão e discernimento, conseguir identificar os pontos importantes numa história e, e também para testar os próprios vieses dos gerentes, né? No caso, tem a Rebeca, o Herbert e a Isabel. Né? E depois que ele escolhe aqui, delega, ele passa para os diálogos. Olá, recebi, mandou um e-mail e aqui você decide o que você vai querer. O que posso ajudar? Aí você decide como vai resolver. Nós temos um trabalho importante para fazer agora. Você é a pessoa certa para conseguir essa tarefa. E se precisar de ajuda para responder as perguntas, tem um botãozinho ali. Tá? Uma coisa curiosa sobre esse botãozinho de ajuda. No começo, as pessoas queriam colocar material, informação
de conteúdo sobre decisão, sobre o que está acontecendo em cada fase desse processo. E depois a gente decidiu que não. A gente ia colocar frases motivacionais na primeira tentativa. Caso você consiga passar, tudo bem, passou, não usou e chegou até o final e foi promovido, bom para você, legal, legal. Mas se esse botãozinho só ia aparecer informação de conteúdo para ajudar a pessoa se a pessoa quisesse refazer o teste, né? Refazer o cenário, o desafio. Então, se você resolveu refazer o desafio, ele ia te explicar ponto por ponto o que aconteceu em cada parte do cenário para entender por que uma decisão é boa e outra decisão é ruim. Mas no começo você só ia ter frases motivacionais genéricas, com um pouquinho de orientação, é claro, né, sobre te dando uma dica sobre o que você deveria fazer, mas de forma bem tipo motivacional, LinkedIn. E nessa versão alfa que está disponível aqui, ainda está as versões mais motivacionais, né, e não conteúdo. E aí teria que refazer toda essa parte, todos os slides. Por isso que o cenário ramificado começa a ficar problemático, precisa de bastante tempo e desenvolvimento. Né? E a primeira coisa que você tem é o ato 4, né? Que é como você deve delegar bem uma tarefa nesse slide. Então você tem as suas consequências, né? Você foi demitido, que é a pior consequência, e parabéns, você foi promovido. Né? Essa é a versão alfa, né? Então tem o personagemzinho aqui do Articulate, um carinha ruim, um carinha feliz, né? Muito obrigado por você dizer aqui o feedback. Então, cada tipo de interação, essas respostas elas não são lineares. Então, tipo, dependendo da sua resposta, ela tem um peso. Dependendo do peso, você tem um feedback diferente. Mas você sempre tem um feedback de acordo com sua performance dentro do cenário. É meio chatinho de fazer? Mas é legal. É legal porque aí se a pessoa faz de novo o cenário e depois tem um outro tipo de comportamento, toma decisões diferentes, ele vai ter uma consequência diferente. Né? Se, entendeu? O cara, por exemplo, tem um final bônus, né? Um easter egg, se o cara conseguiu fazer 100% do cenário, ele ganha tipo um trainer, assim, um manual de treinador dizendo como ele deve fazer para treinar as outras pessoas na, na, na empresa. Tipo um mini resumo do que aconteceu. E para conseguir isso, você tem que ter todas as respostas certas. E algumas pessoas realmente refizeram isso até conseguir acertar tudo. E as outras pessoas ajudaram, né? Quem acertou tudo começou a dar dica sobre isso. Foi uma. Aconteceu um problema. Em resumo, dentro dessa empresa, por que essa ideia surgiu? Porque dentro dessa empresa, um dos especialistas no assunto disse que uma vez que ele estava fazendo um teste de certificação, os gerentes dele resolveram ajudar a ele a fazer o tal do teste. E falta de confiança, vai aqueles problemas. Ele deixou, enquanto ele ia fazendo o teste, os gerentes iam falando, ele foi falando, marcando um teste online, e ele foi marcando as respostas dos gerentes, em vez de por as que ele sabia que eram corretas. E ele acabou reprovado o teste. Aí ele falou, não, é bom os gerentes também saberem explicar. Se alguém falar, estou tentando fazer esse cenário, como ele pode explicar o cenário? E foi por isso que a gente colocou esse easter egg ali, para não ter nenhum... o gerente saber o porquê que ele... Como ensinar a pessoa se ele realmente quiser. Bom, enfim, vamos no final. E cada parte também, durante a história, você tem formas de restaurar. Você tem formas de conseguir voltar, né? E tentar fazer a coisa certa. Né? Você pode ter uma decisão ruim? Pode.
mas também a sua decisão pode ser boa e compensar essa decisão ruim. Ou você põe ruim ao quadrado, entendeu? Essa decisão ruim ao quadrado numa outra parte do cenário pode anular todas as suas decisões boas, né? Então você tem essa chance de restaurar de acordo com a dinâmica e com a interação dentro do cenário. Você tem como se recuperar se alguma coisa você fizer alguma coisa errada. Isso é importante, principalmente quando a gente está tratando com profissionais de negócio. Eles têm que ter a oportunidade de se recuperar. Entendeu? Tive um semestre ruim, vendas, eu posso me recuperar, eu posso fazer a diferença, eu posso resolver o problema. Se você coloca se você faz um cenário institucional que você não consegue recuperar nenhum problema, você errou uma vez e deu, pronto, acabou, ninguém vai querer tentar melhorar, entendeu? Você tem que ter a opção de fazer com que a pessoa possa se recuperar. E, né, entendeu? Lá no final, depois que você termina tudo, cada decisão tem uma consequência. Você pode ser promovido, passar por um curso de reciclagem ou demitido, e também vai te dizer o que aconteceu com o teu colega de equipe que você escolheu, o que aconteceu com a Rebeca, com o Herbert, com a Isabel, entendeu? Essa aqui foi um que você foi demitido e a Rebeca assumiu o seu lugar, porque você tomou decisões erradas. E isso realmente aconteceu já na empresa, né? E é isso. Muito obrigado por ter ficado aqui comigo até agora, por mais uma hora. E se tiver mais alguma pergunta, ou quiser, deixa um comentário quando esse vídeo estiver no YouTube, pode mandar um e-mail para mim e segue o baile. O importante é faça bons cenários ramificados e vamos lá. Toca a ficha. Grande abraço. Tchau, tchau.